Valeu. Essa particularidade do terceiro mundo, né, como um locus em que a complexidade das dinâmicas está muito mais relacionada a essa fragilidade do Estado, da relação Estado-sociedade, da integridade social, né, do tecido social. Isso faz com que a gente precise ter uma agenda própria para os estudos de segurança do terceiro mundo. No caso dos estudos de segurança internacional das grandes potências, também. Então, assim, é um outro tipo de agenda. É claro que isso está tudo interligado, né? Claro, envolve instabilidades estatais. Eu já estava percebendo, né? Assim, elaborando um pouco dessas reflexões, assim, os Estados Unidos, instabilidade doméstica, você vê momento de crise econômica, né? Europa com instabilidades também vinculadas a desafios de lidar com migrações, com refugiados. Então, não podemos dizer que estabelecer uma linha, uma régua de corte, dizendo que quem tem problemas de segurança interna são os países do terceiro mundo e quem não tem, ou que só tem problemas de segurança externa, são os países do primeiro mundo, do centro do sistema capitalista, ou as grandes potências. Na realidade, não existe essa divisão, até porque os países do terceiro mundo também têm dinâmicas de rivalidades internacionais, interestatais, também envolve uma disputa por armamentos, por armas estratégicas, então isso também é importante nessas regiões. E, por outro lado, os países do centro do sistema internacional também vão ter instabilidades domésticas, desafios de legitimidade do regime, crises da autonomia do Estado, então isso tudo vai estar presente. O ponto é que o peso dessas agendas vai estar, de uma forma, claro, variando ao longo do tempo, mas geralmente um pouco mais presente uma agenda de conflito interestatal, de guerra de grande escala entre as grandes potências, e uma agenda de conflito um pouco mais irregular, né, de guerra localizada e regionalizada entre as potências regionais. Então existe sim a escala de projeção de força desses estados, e essa projeção de força vai estar muito ligada à capacidade que eles têm, e isso vai influenciar mais ou menos na agenda prioritária de segurança, né? O que vão securitizar, o que vai ser mais ou menos securitizado tais países. O terrorismo, especificamente, ele veio para mudar um pouco a dinâmica, né? Porque o terrorismo internacional, transnacional, ele é uma força que é não estatal, obviamente ele está vinculado a interesses estatais, a apoios estatais, mas os esforços de consolidar estados, assim, califados com sustentação de grupos terroristas, tanto na Somália, no norte da Nigéria, no sul da Argélia, no Afeganistão, o ISIS, né, no norte do Iraque. Todos esses projetos eles conseguiram ser de alguma forma constrangidos e ainda estão até hoje. Talvez a Líbia seja um processo ainda a definir, mas esses processos assim, de constituição de um Estado terrorista que fosse um rival efetivamente, né, das grandes potências ocidentais, isso não ocorreu. Então é uma força transnacional que tem muito peso, são organizações diversas que vão ter importância em diferentes regiões e vão se pautar, vão ser colocadas na agenda das grandes potências, principalmente dos Estados Unidos, né, que se posiciona como uma polícia internacional depois da Guerra Fria, em que tentar construir uma ordem internacional centrada nele, nas suas instituições, e a reação é justamente grupos que não têm esse interesse, grupos que querem expulsar os Estados Unidos de regiões em que ele interveio, expulsar e assim, demarcar contra essa tentativa de hegemonia global dos Estados Unidos. E é um grupo que, pasmem, não é estatal, é um grupo transnacional, a despeito das suas relações com grupos estatais. Então, é interessante, é uma agenda de guerra irregular, uma agenda de uma guerra que não é necessariamente o padrão da agenda de guerra das grandes potências, né? Pelo menos desde, vamos pegar o estabelecimento do Estado Nacional, desde o final do século XIX, né? Desde o Concerto Europeu. Então a agenda principal é uma agenda de rivalidade entre potências, entre grandes países e a sua capacidade bélica de projeção de força de poder. O terrorismo, ele desestabiliza um pouco isso, né? É claro que nesse meio tempo você teve uma agenda sempre de repressão de grupos de movimentos de libertação nacional na periferia, de guerra de contra-insurgência no Vietnã, de movimentos contra-revolucionários, de uma tentativa de apoio de regimes autoritários que iam ser pivôs de aliados, né, contra insurgentes nacionais. Então sempre houve sim um elemento de insurgência, de irregularidade, a gente vai ver isso no tópico 12, mas não no centro da agenda, né? E o centro da agenda, como
o Roland coloca ali, ele é um centro da agenda muito manipulado pelo discurso, né? Aqueles grupos que importam são chamados de terroristas, aqueles que não importam tanto, né, são chamados, ou alguns que são aliados, são chamados de freedom fighters. Então, alguns são freedom fighters, outros são terroristas, né? Então, cada uma dessas coisas vai afetar as relações de poder, as alianças, mas um elemento fundamental é como pode se observar nesse momento no pós-11 de setembro, em que o terrorismo transnacional, né, a despeito da manipulação que esse termo possa sofrer, ele se torna centro também da agenda das grandes potências. Que é talvez um ineditismo em que você não tem um conflito entre um Estado, mas um conflito frente a grupos insurgentes. E isso fez com que houvesse um debate, inclusive, dentro dos Estados Unidos, dentro de países, grandes potências europeias, se esse deveria ser realmente o centro da agenda de segurança, ou se não deveria ser a contenção à China, a contenção à Rússia, ou se deveria ser, de fato, a contenção ao terrorismo internacional. Então a gente vai perceber nesse momento assim, que a agenda das grandes potências ela vai estar sendo assim, se mobilizando, né, vez que outra, entre o combate ao terrorismo transnacional, e aí vai ser tão amplo quanto for o termo terrorismo. Então o termo terrorismo vai poder ser usado tanto para migrantes, simplesmente porque são muçulmanos, né, ou para grupos rivais, então, que são, né, então, assim, numa hora o ISIS é terrorista, na outra nem tanto, né? Numa hora o Nusra é terrorista, a outra nem tanto. Numa hora os curdos, o Fernando tinha falado, né, são terroristas, outras nem tanto. Então, a depender das suas alianças e se eles estão sendo úteis para a guerra e para os interesses das grandes potências, eles vão ser taxados ou não de terroristas. Então, quando a gente tem esse elemento assim muito volátil, dá para pensar o quão volátil e manipulável vai ser a agenda de segurança internacional. Por isso que alguns autores vão fazer o seguinte, olha, a própria postura, né, do Donald Trump na época da sua eleição, né, em 2016, foi muito dessa tentativa de estabelecer um marco, dizendo assim, a gente não tem que lutar contra o terrorismo internacional, o nosso desafio estratégico é o desafio da China e da Rússia. Muito criticado por alguns opositores, também por alguns republicanos, né, mas existe, sim, um bocado dentro dos Estados Unidos de uma agenda, uma disputa de uma agenda que é uma agenda CIA, basicamente, de grupos mais focados na inteligência, serviços de inteligência e interesses, sobretudo, de forças rápidas contra insurgentes, assim, que vão apoiar a guerra ao terror. E outros que são, sobretudo, o núcleo de desenvolvimento de capacidades estratégicas, de núcleo de desenvolvimento de capacidades tecnológicas, né, sobretudo a área do comando estratégico, que envolve a parte nuclear dos Estados Unidos, estão pensando muito na necessidade de fazer um bloqueio à China, de fazer um bloqueio à Rússia, grandes potências. Então esse dilema, né, na agenda das grandes potências vai estar presente e também vai influenciar a Europa claramente nesse momento. Eu vou tocar, assim, então, tendo visto esse preâmbulo um pouco longo, eu vou tocar em 3 pontos aqui na aula, que são a temática tradicional, a temática do conflito entre grandes potências, o conflito estratégico entre grandes potências, que é justamente a possibilidade de conflito nuclear, então controle de armas e a modernização nuclear, como que isso está girando, né, nesse período pós-Guerra Fria, e 2 temáticas contemporâneas que são justamente essas que vão indo de um lado para o outro. Aqui eu coloquei 2 objetos específicos, mas primeiro, uma ameaça transnacional, ou a ideia de macrosecuritização do terrorismo, aqui na 2, que são as noções de comunidade de segurança e uma comunidade de segurança na Europa, né, uma comunidade integrada, mas também muito reativa a migrações, a segurança societal, também utilizando o terrorismo como um elemento para securitizar ações, né, a securitizar a presença da migração dentro do seu território, e por outro lado, uma pressão, né, para que as grandes potências voltem a se preocupar com a rivalidade entre elas, né, principalmente os Estados Unidos, a pressão para que os Estados Unidos façam frente à China e à Rússia. Então, novos balanceamentos, novas formas de engajamento entre grandes potências. Então, esses 3 pontos, o ponto mais tradicional é esse da eventual viabilidade ou não de conflito nuclear entre as grandes potências. A gente sabe que
a gente pode dar diferentes respostas para aquela pergunta: como evitar a corrida armamentista entre grandes ou superpotências, né? Bloqueando possíveis guerras centrais. Um grande desafio do pós-Segunda Guerra Mundial era o mesmo desafio do pós-Primeira Guerra Mundial. É como evitar a Grande Guerra, como evitar as guerras centrais. Será que a gente, se militarizando, a gente vai enfrentar essa possibilidade de guerra? Ou será que a gente, desarmando, né, eliminando armamentos estratégicos, que são os armamentos que realmente podem destruir uma sociedade inteira, um território inteiro, e que realmente estão na agenda mais prioritária das grandes potências, será que destruir esses armamentos é a solução? Então, duas respostas básicas: primeiro, dos idealistas, né, o desarmamento, e segundo, dos realistas, que é o controle. A gente tem no desarmamento a ideia de que então, as armas são uma instabilidade. Quanto mais armas, né, entre os estados, mais instabilidade haverá, e o dilema de segurança produzirá inevitavelmente a guerra. Então, a gente só vai evitar a guerra desarmando e constituindo uma mentalidade liberal, uma mentalidade que preze a interdependência entre estados. Então a ideia é a abolição das armas, né, e também a transformação das relações internacionais, pela educação liberal, pela democracia, por acordos políticos amplos, por construção de confiança. Então, colocar regras liberais, normas, instituições no sistema como uma forma de evitar o conflito armado. E, por outro lado, a gente tem uma visão do controle, que, na realidade, a solução ao problema do dilema de segurança, que você já conhece muito bem, né? John Harris, em 1957, elaborou a ideia de dilema de segurança, que envolve... e aqui não é a segurança internacional, é a segurança nacional. Tem uma questão na prova que alguns erraram porque atribuíram ao realismo das relações internacionais a preocupação com a segurança nacional. Então, preocupado com a segurança nacional, não com a internacional. Nem estipularam o nome estudo de segurança internacional. Então, aqui, o John Harris está preocupado com esse dilema de segurança nacional, que faz com que o Estado, ao perceber a capacitação do seu eventual rival, se torne ameaçado, se sinta ameaçado e busque se capacitar. O mesmo vai acontecer reativamente com o outro Estado. Então, isso se torna um dilema. Mas, mesmo assim, nessa realidade, os realistas resolvem esse dilema dizendo o seguinte: a gente vai resolver estipulando algum tipo de equilíbrio nos armamentos, né? Um controle para que essa rivalidade não se torne descontrolada e que a gente não tenha informações sobre os armamentos que estão sendo utilizados pelo nosso eventual rival. Então, a paridade, na realidade, a paridade das capacidades é que vai trazer estabilidade, não é a falta de armamentos. Inclusive, quando você tem muita disparidade, um estado tem nada de armamentos e o outro tem muito armamento, a possibilidade de ocorrência de guerra, segundo esses realistas estruturais, é muito maior. Então, é a paridade que levaria à estabilidade do sistema. Então, as armas são fontes de instabilidade e estabilidade. Se não tem paridade, instabilidade. Se tem paridade, estabilidade. E o foco estaria ali na redução e contenção, né? Às vezes até um incremento de armas, a permissão do incremento de armas para que haja paridade e consciência, né, compartilhada de que o rival tem aqueles armamentos que permitem inspeção, né, tudo mais. Então, as formas de controle, elas se dividem entre estrutural e operacional. O controle estrutural está vinculado principalmente ao controle de armamentos estratégicos, armas estratégicas efetivas, nesse caso armas nucleares, mas do pós-Primeira Guerra Mundial tratava-se de armas navais, principalmente, que são armas de projeção de força, e possivelmente nos próximos anos a gente vai lidar com o controle de armas cibernéticas, de armas de energia direta, que estão se tornando novas armas estratégicas com muito poder de desestabilização dos estados. Ou também o controle operacional, que é muito o controle de como as Forças Armadas vão se comportar, como que a gente vai lidar com momentos de crise, como é que a gente vai controlar o uso de armamentos do ponto de vista comportamental nos momentos mais tensos. Então, esse é o controle operacional. Para que a gente tenha uma ideia, né, de como que isso funcionou, deste pêndulo entre controle de armamentos e desarmamento, a gente tem a gente poderia dizer que até a Segunda Guerra Mundial, até a Guerra Fria, efetivamente, e o surgimento de armas nucleares, havia uma aposta ainda no desarmamento, né? E a gente poderia dizer até que algumas das organizações, dos think tanks que defendem estudos da paz, né, o próprio CIPRI, né, o PRIO, né, o Peace Research Institute of Oslo, eles ainda
tem uma política assim de desarmamento, né? A perspectiva mais pós-colonial também vai trabalhar para o desarmamento, porque obviamente, né, o controle de armas é absolutamente justificar a desigualdade e a assimetria no sistema internacional, sobretudo nas armas nucleares. Assim, controle de armas com quem, né? Entre as grandes potências, os outros não podem. O TNP, né, deveria ser um tratado de desarmamento total, mas ele acaba sendo um tratado de controle de armas, porque assim, quem assina, quem são? São só os países periféricos, né? Aqueles que abrem mão da sua autonomia de ter armas nucleares. E aí eles ficam engessados e as grandes potências não ficam. Então é interessante, assim, como essas diferentes perspectivas, né, elas vão estar presentes nesses momentos. Então, aqui no texto que a gente tinha estipulado aqui no Handbook de Estudos Estratégicos, fala de 4 fases, né? 4 fases que vão estar vinculadas, o do Baylis, o texto do Baylis, né, que fala de Arms Control. A primeira fase, né, no final do século XIX e já no início do século XX, que envolve também o pós-Primeira Guerra Mundial, ela está vinculada à predominância do desarmamento, então tentando políticas amplas de desarmamento total, né, e de, assim, proibindo países, principalmente também desarmamento seletivo, porque nunca é o desarmamento de todos, né? Aqueles que propõem desarmamento geralmente não são eles que vão se desarmar, então, geralmente punitivo em relação ao seu rival. E nesse caso, o desarmamento vinha, no pós-Primeira Guerra Mundial, das potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial, tentando controlar o Japão e a Alemanha de se armar, limitando o uso de armas aeronavais. Sobretudo navais, porque aeronaves não eram utilizadas, mas a gente utilizava principalmente dirigíveis, né? Mas, sobretudo, o foco aqui é o foco naval. Na segunda fase, a gente já tem uma noção de que, assim, 45 a 62, a União Soviética já era muito reticente em relação a isso. Ela sabia que os perdedores da Primeira Guerra Mundial tinham sofrido com essas políticas de desarmamento e ela não ia aceitar, ela não era perdedora, portanto, e ela sabia que ela, assim, já tinha uma noção da pauta norte-americana e não ia, pauta ocidental, e não ia permitir que isso acontecesse com ela. E aí desenvolveu seus armamentos na década de 40, início dos anos 50, você tem 47, 49, o desenvolvimento da primeira arma nuclear da União Soviética, e já nos anos 50, a arma H, a bomba H, de alta tonelagem, né, que é a bomba nuclear de hidrogênio, ela já surge antes na União Soviética do que nos Estados Unidos. Então, esse período de recuperação é muito maior, e aí já não tinha mais como você dizer que a União Soviética não ia ter armas, porque você teria que fazer uma guerra contra eles, para convencê-los de tal, né? Então, as armas estratégicas nucleares, elas já criaram um constrangimento ao desarmamento total de quem já tem as armas nucleares. Então, o TNP nem é discutido com países que já têm armas nucleares, né? Então, isso é algo importante de ser ressaltado. E a ascensão do controle de armas se dá justamente nessa época, da Guerra Fria mais intensa, pós-crise dos mísseis, né? Então, mitigar instabilidades. A gente tem diversos acordos com resultados ambíguos, geralmente os acordos venceram e aí tinha que ser substituído por novos acordos. Você tem o SALT 1, o SALT 2, depois o START 1, o START 2, o START 3, depois o Acordo de Moscou, depois o New START. Então, alguns poucos, principalmente o SALT 1, foram acordos que tiveram resultado. O SALT 1 teve o resultado de controle dos mísseis balísticos, que são aqueles mísseis que levam, geralmente, mísseis intercontinentais, que vão levar as armas nucleares desde silos, né? Então, houve um controle, só que no governo Bush, em 2002, se não me engano, o governo Bush saiu do acordo do ABM, e aí criou-se um grande problema, e depois só com o governo do Obama que se conseguiu assim, negociar novamente a possibilidade de novo acordo que tentasse controlar armas nucleares junto com a Rússia. Os acordos estão sempre ocorrendo, né, de controle de armamentos, ocorrendo entre as grandes potências, no caso, Estados Unidos e União Soviética, e depois Estados Unidos e Rússia. Por que esses dois? Não sei se vocês lembram da aula sobre polaridade, mostrei, né, um quadrinho com o número de ogivas nucleares da União Soviética, da ex-União Soviética, da Rússia hoje, e dos Estados Unidos. São os que têm esmagadoramente, né, mais da metade, podemos dizer 80%, 90% das armas nucleares no mundo. Então, o controle de armas, principalmente nucleares, ocorre entre os dois. Por mais que a China hoje tenha um investimento em armas nucleares, em novas tecnologias missilísticas, não chega perto do arsenal
da Rússia e dos Estados Unidos, nem da modernidade desses vetores. E então, geralmente esses acordos são feitos ainda entre Estados Unidos e Rússia. E a era de ouro do controle de armas vai se dar, então, de 85 a 2000, acordos, né, o START 1, o START 2, o START 3, ocorrendo entre o governo dos Estados Unidos e o governo russo. Na época do Boris Yeltsin, houve bastante avanço, só que, então, assim, a proposta de acordos, né, de acordos assinados, foi grande, houve uma proliferação desses acordos. O problema é que esses acordos, eles entraram em desuso, eles foram abandonados, sobretudo quando a Rússia começa a adotar uma nova postura mais nacionalista nas suas relações internacionais, com o Putin e o Medvedev, e depois, com o Putin de novo, a gente tem os Estados Unidos da sua parte também, né, adotando uma postura um pouco mais dura nas relações internacionais, projetando o poder da OTAN e também a possibilidade de colocar um escudo antimísseis no leste europeu. Então essas tensões começaram a acontecer de uma maneira mais drástica a partir dos anos 2000, e os acordos vieram a entrar em fracasso e serem esquecidos. Mesmo nesse período de 85 a 2000, a gente poderia dizer, então, assim, que o que realmente fez efeito, né, foi o START 1 e o SALT 2, que eram os acordos de desmanche das armas nucleares da União Soviética, que estava em processo de fragmentação. Então, tirar as bases nucleares, né, e as bases de mísseis da Europa Oriental, né, e diminuir o seu arsenal. Isso aconteceu efetivamente, né, nesse momento aqui do início dos anos 90, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Da parte dos Estados Unidos também houve um controle do número de armas, mas principalmente os Estados Unidos continuaram a investir nos armamentos por meio da sua modernização, não um número. Então, como era muito interessante, né, os acordos, eles limitavam o número de armamentos, né, a quantidade de armas nucleares. Então, você fica com 4.000, o outro fica com 3.000. Os Estados Unidos correram por fora, eles correram pela modernização dos vetores. E as armas nucleares têm 3 tipos de vetores principais, né, os mísseis balísticos intercontinentais, os ICBMs, que geralmente têm armas que a gente chama de controle na reentrada, quando ela sai da atmosfera e reentra na atmosfera, ainda a possibilidade de controle dessas armas por meio de mísseis, MIRV, que mesmo na volta, então tem que ter uma distância de dezenas, né, de milhares de quilômetros, e por isso sai da atmosfera porque a distância fica menor, né, cumpre aquela distância e volta para dentro da atmosfera, e mesmo assim na reentrada você consegue orientar aquele míssil. Então, melhorando a capacidade desses mísseis, melhorando a capacidade do segundo vetor, que é o vetor bombardeiros estratégicos. Bombardeiros estratégicos são grandes aeronaves com grande autonomia e grande capacidade. Autonomia é a capacidade de ficar tempo voando, né? Tanque combustível. E grande capacidade de altitude. Essas aeronaves, elas conseguem entrar dentro do espaço aéreo e espaço terrestre do inimigo e soltar bombas, né, nucleares. Então, elas são capazes de carregar ogivas nucleares. E o terceiro elemento é o elemento de submarinos, né, com mísseis nucleares. Submarinos que são capazes de enviar, lançar, né, mísseis nucleares. Não é a mesma coisa que submarinos nucleares. Submarinos de propulsão nuclear, a gente está dizendo que a energia que faz a propulsão do submarino é a energia nuclear, o que dá mais autonomia ao submarino, ele consegue ficar muito mais tempo no mar, né, sem precisar reabastecer. Se a propulsão é convencional, é por meio de diesel, né, e baterias ali, mas a propulsão nuclear, então, é um tipo de propulsão. O submarino lançador de míssil nuclear, geralmente é um submarino nuclear, porque para lançar um míssil nuclear você tem que ter um submarino muito grande, e com grande proteção e grandes sistemas de segurança, e obviamente ele vai lançar um míssil nuclear longe da sua costa, né, vai lançar com um rival, então ele tem que ter grande autonomia. Então, esses 3 elementos são os elementos de maior modernização por parte dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não aumentam o número de ogivas, ele melhora as suas ogivas. E, ao mesmo tempo, a Rússia consegue perceber isso e começa a se esquivar dos acordos de controle de armamentos. Aqui, alguns elementos, depois se vocês quiserem pausar, né, isso está lá no livro do Baylis, né, de introdução dos estudos estratégicos, e nesse capítulo também que eu coloco para a nossa aula. Então, vocês podem dar uma olhada. Sobretudo, o mais importante aqui é o pós-Primeira Guerra Mundial. Então, o Tratado de Versalhes é um tratado mais político, mas depois você tem o Tratado Naval de Washington, que controla as capacidades navais, né, de Japão e Alemanha. O Pacto Kellogg-Briand, né, que tenta renunciar à guerra como instrumento político, né, mas aí você
isso na realidade não acaba sustentando. Depois o Acordo Naval de Londres, que controla as capacidades novamente, né, diminui ainda mais as capacidades navais do Japão e da Alemanha, e também o Acordo Naval Anglo-Germânico, que ainda dá mais restrições ao uso de capacidades navais, além da proibição de uso de artefatos químicos e biológicos, né, entre esses países. Então, claramente uma ideia de desarmar totalmente os seus rivais do sistema internacional, Alemanha e Japão naquele caso, o que não funcionou. Os estados se sentiram muito desestabilizados e acabaram se armando para além da conta. Esse era o argumento daqueles que defendiam controle de armamentos e não desarmamento. Já, entretanto, no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, pensava-se no medo das armas nucleares, era outro contexto, não era só o contexto da guerra convencional, mas o medo da guerra estratégica, né, da guerra nuclear. E aí, os soviéticos deram até propostas para o desarmamento completo. É óbvio que eles não iam apostar nisso, né, e nem os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, já em 46, depois que os Estados Unidos jogam a sua primeira bomba atômica, as suas duas primeiras, os Estados Unidos já procuram a abolição supervisionada de armas nucleares, ou seja, ele tem e os outros não podem ter, tentando controlar as armas nucleares por completo do sistema internacional. É claro que isso não acontece. Os soviéticos já até em 57 já estavam totalmente nuclearizados. E aí o que vai começar a ocorrer é a inspeção de áreas, né? Vocês começar a verificar se os números que o seu rival está manifestando são realmente efetivos, proibir militarização de algumas regiões, sobretudo regiões com sensibilidade ambiental, né? Antártica, a proibição da militarização da região, né? E também acordos para desarmamento, mas daí a gente vai ver na crise dos mísseis de Cuba que esses estados vão se utilizar da possibilidade da guerra nuclear como uma barganha política, né? Então os Estados Unidos, os russos na realidade, pedem para os Estados Unidos saírem de Cuba ou evitarem qualquer tipo de invasão, né? Sendo que os Estados Unidos observaram, né, por meio do U-2, aquela aeronave de reconhecimento, U-2, né, a aeronave de reconhecimento, observaram a existência de silos de armas nucleares em Cuba, e aí se propuseram a invadir a ilha e tentaram bloquear a passagem de armas nucleares soviéticos. Os soviéticos disseram que não, que iam lançar mísseis se os Estados Unidos invadissem Cuba. Daí os Estados Unidos disseram, não, então se você lançar míssil eu invado, eu lanço míssil você também. Então fica naquela coisa, quem é que começou a briga, e os dois querem brigar, mas os dois sabem que se brigar, eles vão se destruir. E aí as formas, né, que se procuram nesse momento são acordos mais operacionais, de criar um canal instantâneo de comunicação, para evitar crises, sobretudo porque você tem um problema, né, no pós-Stalin, né, com a sucessão do Partido Comunista na Rússia, em que o presidente, né, o líder do Partido Comunista, ele não manda absolutamente, né, então ele tem muitas crises internas, e é importante que as informações que chegassem, né, para a Casa Branca fossem informações diretas, né, do premier, assim, daquele que realmente sabe o que está acontecendo. E foi esse um dos problemas, né, da interpretação da crise dos mísseis de Cuba, porque não se sabia se o que estava sendo dito era do hardline, né, da linha dura da União Soviética, ou se era realmente a posição oficial. Então, diminuir, então, a linha cruzada, né, diminuir o problema de comunicação, né, proibindo também testes, outro espaço sensível, na atmosfera, né, proibindo o uso do espaço, né, com armas estratégicas nucleares, Tlatelolco, daí vai para regiões também, né, a região da América e Caribe, isso faz com que a região da América do Caribe sejam assim, controladas por meio da não proliferação nuclear, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, Convenção de Proibição de Guerra Biológica e Produção de Armas Biológicas, e aí, aqui o leito do mar e o fundo do mar. Então, as regiões mais específicas que vão se tornando livres de armas nucleares, e aí isso vai garantindo, então, um espaço que as grandes potências vão eliminando a possibilidade de armas nucleares vazarem, digamos assim, para potências menores, para regiões muito próximas, e tentando controlar um pouco mais o espaço de uso das armas nucleares, e também, entre elas, a quantidade de uso. O SALT I, né, o Strategic Arms Limitation Talks, e depois se tornou um tratado em 72, e que incluiu também em 72 o Anti-Ballistic Missile Treaty, que é o ABM, limita
sobretudo, sanciona o incremento de armamentos, então eles podem aumentar o número de armamentos, mas de uma maneira controlada, e limita o uso de sistemas de mísseis antibalísticos. Então, você controla o emprego e o estabelecimento de mísseis antibalísticos em países muito perto da fronteira, né? Que é o que depois o Bush tentou fazer na Polônia, na República Tcheca, na Hungria, estabelecer um sistema de escudo antimísseis muito próximo da União Soviética, saindo, então, denunciando, né, o Tratado ABM. Outros elementos, então, os elementos que foram geradores do SALT II, né, aqui limite de veículos de entrega e mísseis balísticos também, controle no número de mísseis balísticos e também no número de veículos de entrega. A outra região, né, livre de armas nucleares, no Pacífico Sul. Também há uma região na África, né, as opacas começam a ocorrer já na África e no Atlântico Sul, né, em 86. E nessa quarta fase, a gente tem, daí sim, o desarmamento e o controle de armamentos da União Soviética, que perde a Guerra Fria. A gente desengaja, né, basicamente a União Soviética desengaja da Europa, tira mísseis de médio alcance da Europa e abre espaço para que haja uma verificação das suas armas nucleares. E aí os acordos de START, que são os novos SALT, né, eles tentam, de fato, né, reduzir e controlar novamente o número de veículos de entrega, de vetores, né, e também de mísseis balísticos. No entanto, como eu falei, a União Soviética, né, a Rússia, ela começa a perceber que os Estados Unidos estão modernizando suas capacidades nucleares a despeito de não aumentando o seu número. Então, ao mesmo tempo que você tem uma gama de acordos de controle de armamentos, esse acordo é mais quantitativo do que qualitativo. E a Rússia percebe, então, que isso não está gerando segurança para ela, está gerando insegurança. Tá? E os desenvolvimentos recentes, né, o START III, as negociações de 97 com Boris Yeltsin e o Bill Clinton já, e, assim, planos de novas reduções, isso não se concretiza, os Estados Unidos começam a estabilizar a região do leste europeu, justamente e criando alianças com Polônia, né, com a República Tcheca, com a Hungria, e expandindo a OTAN para assumir a capacidade de colocar um escudo antimísseis, que é, na realidade, um escudo, uma linha, né, de mísseis balísticos capazes de utilizar armas nucleares, que, hipoteticamente, é para se defender de eventuais ataques nucleares da Rússia, mas que na realidade também pode ser utilizado como uso preemptivo ou preventivo. Os Estados Unidos, até no governo Bush, eles retiram-se do Tratado ABM e cria uma agência específica para estabelecer esse escudo antimísseis no leste europeu, e também cria a doutrina Bush, que é uma doutrina que diz que os Estados Unidos podem usar armas nucleares não só preemptivamente, que é quando você tem uma ameaça crível de uso da outra parte, mas também preventivamente, quando você tem só ilações de que a outra parte vai eventualmente usar. Então, é uma doutrina super ofensiva, e a Rússia responde também com ofensividade, com modernização das suas capacidades nucleares, modernização dos seus mísseis balísticos, modernização dos seus satélites, das suas aeronaves que portam radares, né, que portam sistemas de monitoramento. Então, vence, né, se vê uma nova corrida armamentista nesse momento, até o New START chegar, que é uma tentativa de acordo promovida pelo Obama. E até hoje isso ainda está tenso, porque os Estados Unidos mantêm essa ideia do escudo antimísseis no leste europeu. Aqui está um exemplo, né, de como que foi a modernização dos Estados Unidos e a capacitação na esfera nuclear. Então todo mundo poderia pensar, então os Estados Unidos quiseram acabar com a ameaça nuclear no mundo no período pós-Guerra Fria. Pelo contrário, os Estados Unidos foram atrás da primazia nuclear, tentar fazer com que não houvesse nenhum rival nuclear à sua altura. Muitos países, as grandes potências geralmente concordam com isso, que quando um Estado busca primazia nuclear, ele está claramente agindo em desfavor do sistema internacional, porque eles adotam uma noção realista, né, geralmente os Estados, as grandes potências, de que o equilíbrio nuclear, ou melhor, a paridade nuclear é que vai gerar o equilíbrio, e não a primazia nuclear, que é quando você tem a capacidade de destruir todos os seus rivais com as suas armas nucleares, né, com o seu arsenal nuclear. A primazia nuclear é quando você não tem nenhum inimigo capaz de realizar um segundo ataque. Você elimina qualquer capacidade de um inimigo responder ao seu ataque nuclear. Então, ao mesmo tempo que você tem o apodrecimento dos arsenais, né, a obsolescência dos arsenais nucleares russos, e
e a Rússia não dava nenhum tipo de ameaça clara para os Estados Unidos, né, os Estados Unidos buscavam a primazia nuclear, modernizando e aumentando, né, a capacidade das suas armas, os bombardeiros estratégicos, os ICBMs e os SSBMs, que são submarinos lançadores de mísseis estratégicos. Tá? E outros desdobramentos do ponto de vista operacional, né, os Estados Unidos muitas vezes, daí naquele dilema que os Estados Unidos tinham de ou ficar na disputa entre as grandes potências, daí modernização de armas nucleares, ou ficar pós 11 de setembro na sua visão de, mas mesmo antes, quando os Estados Unidos estavam apoiando operações de paz, né, no Kosovo, no leste europeu, se inserindo numa guerra de escala menor, com forças rápidas, com grupos de brigadas de strike, né, de brigadas de movimento rápido, de grande mobilidade, até mesmo contratando mercenários para ajudar no esforço de guerra. Os Estados Unidos tinha duas prioridades. Uma é a guerra estratégica no um extremo, né, que é a guerra nuclear, e outra é a guerra contra-insurgente, com grupos irregulares, grupos terroristas ou grupos nacionais. E os Estados Unidos esqueceram, de alguma forma, do elemento da guerra convencional, que seria uma guerra com grandes potências, que foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. As guerras entre países com alto nível de atrito, alto nível de fricção. E essa aposta nesses dois extremos foi consolidada em alguns planos, como o plano do Global Strike, que usavam, inclusive conjuntamente, né, o uso de vetores nucleares portando ogivas convencionais, usando vetores, né, mísseis, né, de tipo nuclear com carga convencional, e o contrário também, né, com mísseis menores, mísseis táticos, utilizando armamentos nucleares. E o uso preemptivo de armas nucleares, inclusive contra países não nucleares, né. Então, isso tentando definir as operações na guerra, no teatro de guerra. Por outro lado, os Estados Unidos se viram muito deficientes nas capacidades convencionais, tanto da Marinha, da Força Aérea e do Exército. Tanto na Força Aérea, com deficiência em capacidades de uma guerra convencional, de aeronaves com capacidade de superioridade de combate. O F-35 demorou décadas para sair, para ser comissionado. A Marinha também com incapacidade para definir uma luta entre estados de uma maneira mais próxima à plataforma continental, e o Exército com brigadas de emprego rápido, ao contrário da Rússia e da China, que tinham grandes sistemas de campanha, né, que envolviam o uso conjunto de armas e também o uso combinado, né, armas combinadas e forças conjuntas. Então, os Estados Unidos estavam perdendo uma noção da guerra convencional, e isso só foi retomado depois com a percepção por parte dos Estados Unidos de que eles estavam perdendo terreno para a China, não para a Rússia, para a China. Então, com a ameaça da China crescendo, os Estados Unidos se reorganizaram do ponto de vista das suas capacidades operacionais. Mas isso é uma história para daqui a pouco. Tá? Há várias críticas, né, em relação ao controle de armas, né? Muitas vezes os acordos incrementaram mais as tensões do que reduziram. Muitas vezes, na maioria das vezes, quase esmagadoras, as pautas são centradas nos temas de interesse das grandes potências e não das outras potências, então elas são basicamente submetidas à sua agenda. E o sucesso de acordos dependeu de momentos propícios, né, da vontade dessas grandes potências em diminuir a sua projeção estratégica. O segundo ponto que eu trago aqui é o ponto das temáticas contemporâneas mais vinculadas a essa parte do terrorismo, dos grupos irregulares, das ameaças irregulares. Alguns autores vão chamar isso de guerra de quarta geração, outros vão chamar de novas guerras. Na aula que vem a gente vai tratar um pouco disso, mas aqui a gente vê como isso impactou bastante a segurança global, inclusive de uma região que, em princípio, já estava totalmente pacificada, que é a Europa. Muitos autores vão dizer que na Europa, no pós-Guerra Fria, existe uma comunidade de segurança, que é uma comunidade em que há uma identidade de segurança tão grande entre os estados, que esses estados a guerra entre eles já se tornou quase que descartada. E é interessante porque foi justamente na Europa e entre aqueles estados que ocorreram as duas principais guerras no século passado. Então, assim, uma comunidade de segurança na Europa, uma comunidade compartilhada. E, por outro lado, a Europa começou a se consolidar, então, como uma alta integração interna,
mas com uma diferenciação frente a grupos externos, a migrantes. E a securitização, a macro-securitização do terrorismo, que é o seguinte, o terrorismo se tornar um elemento de securitização para vários estados, não é só de um estado, é compartilhado para vários estados. E muitas vezes os estados usam o termo terrorismo para viabilizar, né, o medo da população em relação a uma ou outra ameaça. Então, os migrantes, eles não são migrantes, eles são terroristas. Os invasores, a esquerda no Brasil é terrorista. Os Houthis são terroristas. Até o Saddam Hussein virou terrorista. Até o Muammar Gaddafi virou terrorista. Então, é fácil criar medo e securitizar um tema quando você tem um termo tão passível, né, de uso, tão manipulável. E aí, então, essa comunidade de segurança, que já teria, teoricamente, chegado a um acordo sobre os problemas que devem ser resolvidos, sobre a sua cooperação, sem o uso da força, com sentido de identidade, de valores, de comunidade, contrasta com o dilema que é a diferenciação externa. A Europa se integrando, criando talvez uma integridade, uma homogeneidade do ponto de vista da sua identidade, mas, por outro lado, isso foi feito, né, às custas da diferenciação externa, da Europa se diferenciar em relação ao mundo, da Europa dizer que nós somos diferentes daqueles outros, nós somos melhores, nós somos o local de estabilidade e prosperidade do mundo, e as outras regiões não são, principalmente as regiões da fronteira com a Europa. E essas regiões de fronteira com a Europa são as regiões, né, do leste europeu, a região do Oriente Médio e a região, né, do Mediterrâneo e norte da África. Então, são justamente regiões de grande instabilidade. E a Europa sempre vendo essas regiões como uma ameaça, né, à sua estabilidade. Não necessariamente uma ameaça dos Estados, muito embora a Europa tenha participado de países europeus, membros da OTAN, tenham participado de várias intervenções militares, mas assim, a maioria delas nessas regiões vizinhas. Por outro lado, o medo também ocorre da vinda das instabilidades dessas regiões do sul, essas regiões periféricas, para dentro da Europa. E isso ocorre principalmente com a securitização da migração, o uso do termo terrorismo para migrantes, né, associando esses migrantes a atos criminosos, ao terrorismo, e, sobretudo, com o pós-11 de setembro. No pós-11 de setembro é quando a grande potência, a superpotência internacional, os Estados Unidos, começam a usar a securitização do terrorismo como um fundamento da sua agenda de segurança. E isso cria para o sistema internacional o que o Guzan e o Iver chamam de macro-securitização. Então, no pré-11 de setembro, você até tinha pêndulos também na Europa, em que a imigração era vista em alguns momentos como um ativo econômico, outros momentos como uma ameaça econômica, outros momentos a gente tinha alguns intentos de diminuir, então, a migração, outros em aumentar. Aqui alguns acordos, o texto do Cariotes mostra esses acordos, então eu sugiro que leiam, o texto obrigatório da aula de hoje. Mas a Comissão Europeia, nos anos 2000, concluíram por políticas de migração mais liberais, né, reavaliando a importância da migração, ressaltando a contribuição positiva dos migrantes frente à escassez de mão de obra. Então, o debate tinha, em algumas vezes, né, alguns elementos securitários, mas, sobretudo, era um debate econômico, assim, né, como que a migração ia ajudar ou prejudicar a estabilidade econômica das populações europeias. E no pós-11 de setembro, o centro da pauta da migração se tornou a segurança. E com a nova ênfase no combate ao terrorismo, houve, né, planos de ampliação de políticas liberais de migração suspensos. Aqueles planos que eu tinha mencionado ali foram suspensos e quase que imediatamente, né, o pós-11 de setembro, adotou-se uma política de exclusão antes da inclusão. Então, até que se prove o contrário, você é culpado, né? Basicamente isso. Assim, há, nesse momento da década de 90, uma integração das instituições e da agenda de segurança europeia, e isso se consolida com esse gatilho do 11 de setembro, com conselhos europeus, né, a Comissão Europeia e agências integradas europeias agindo com a necessidade ou com a pretensão, o objetivo de atacar o terrorismo muito percebido, né, o terrorismo de origem do Oriente Médio, e aí muitas vezes vinculado, né, visto erroneamente como terrorismo muçulmano ou terrorismo árabe,
Esse terrorismo que muitas vezes é confundido com etnia ou com religião, e produz um sentido social de que aqueles migrantes que vêm dessas regiões, eles são sempre potencialmente terroristas. Não só uma percepção, mas também nos documentos. Então, a diminuição da aceitabilidade de solicitantes de asilo e refúgio, a cláusulas de exclusão da Convenção de Genebra de proteção, né, desses refugiados em razão de segurança doméstica, e isso pode ser aplicado a pessoas que cometem ou que apoiam no sentido super ambíguo, atos terroristas. E ações práticas da polícia contendo grupos migrantes também do norte da África, que vêm pela costa, né, por embarcações irregulares, e claramente tentando, desde os anos 2000 já, 2001, 2002, controlar essa chegada e deportar, né, claramente essas pessoas, ou eventualmente até nem permitir a chegada no solo europeu. E aí os impactos eles vão se dar em vários setores de segurança, né? O setor societal, econômico. Então é um problema de segurança e que se torna um problema de segurança na realidade, né? Se torna prioritariamente um problema de segurança e que afeta vários setores, né? Aqui no setor societal, a noção de ameaça à identidade, se cria esse discurso, né, de que o interior é seguro e o exterior é inseguro. O medo de perder o que torna os europeus únicos, né? A composição étnica, cultural, religiosa, linguística. Então, não só com migrantes do Oriente Médio e Norte da África, mas também do leste europeu, né? Uma política de oposição, xenofobia. Eu passei um ano da minha graduação trabalhando na Irlanda, e eu me lembro na época, isso era em 2006, e ali você tinha o boom do crescimento econômico na Europa ocidental, e esse boom era representado basicamente pela mão de obra do leste europeu, República Tcheca, Eslováquia, Polônia, Romênia, Hungria, e também de populações da América Latina, né, Argentina, Brasil, e esse boom econômico fazia com que a sociedade se tornasse mais rica, multicultural e tal. E a população, eu me lembro que na casa onde eu vivia, eu habitava, vivia com os amigos e tal, e tinham migrantes de vários lugares. E as crianças do lugar, assim, as crianças irlandesas, toda semana, né, difícil haver uma semana, não havia uma semana que as crianças não pegassem pedras e tocassem na nossa casa, gritando, vão embora estrangeiros, né? E essa cultura, assim, de que os estrangeiros é que estão nos roubando, os estrangeiros estão nos ameaçando, se tornou parte fundamental, né, dessa noção da Europa enquanto um espaço que tem que se manter íntegro. E o problema disso é óbvio, né? Subestima o papel da migração na história europeia, a importância disso, ignora a evolução harmoniosa entre cultura local e imigrante, a possibilidade dessa evolução, como isso é rico. No caso do Canadá, um exemplo importante, como se estimula a migração e o multiculturalismo. Então, tem esses desafios, né? O setor criminal, o setor jurídico ali, a associação da migração a ameaças à ordem pública, tráfico, crime organizado, terrorismo. Então, não é só o terrorismo como ataque à sociedade, né? Como ataques ao Estado, mas também como o tráfico, o crime organizado, a noção de que o migrante é pobre e vai te roubar, né? O migrante é sempre violento. Então, vários documentários na França sobre isso, né? Vários documentários sobre como desde os argelinos eram vistos assim, depois ou populações da Europa, da África Ocidental, e depois populações vindas do Oriente Médio. Então, isso claramente subestima, né, superestima a relação eventual que possa existir entre algum grupo de imigrante e o crime, e subestima o crime cometido por nacionais. Então, só parece que só os estrangeiros é que vão cometer crimes, se é que isso vai acontecer, né? E no setor econômico, competição por empregos e competição por serviços públicos são vistos como o principal problema. Entretanto, a migração tem beneficiado as economias mais do que prejudicado. Alguns estudos da Comissão Europeia mostram que a União Europeia vai precisar de 700 milhões de imigrantes nos próximos 50 anos para a Europa conseguir sustentar o crescimento econômico e o sistema de segurança social. É como isso, mas os migrantes não usam o sistema de segurança social. Mas como a Europa tem uma população muito velha, quem mais usa são os europeus. E são justamente os migrantes que conseguem sustentar o sistema de segurança social e não haver um rombo desse sistema. Então, a contribuição dos migrantes com impostos é maior do que os custos dos serviços sociais que eles têm. Então, isso às vezes a gente não conversa, não dialoga, e é um ponto bem importante. No setor político, né,
políticos tentam buscar aumentar sua legitimidade usando a retórica nacionalista conservadora, ultraconservadora, ultranacionalista, como uma forma de se legitimar politicamente. E isso vai dissolvendo, né, alguns valores humanitários da União Europeia, valores de integração, de inclusão, né, e distraem de temas realmente importantes sobre a política de imigração, que é o tema de inclusão social, de apoio, de resolução da situação por políticas sociais, não necessariamente de segurança. Então, um pouco isso, assim, né? Esse texto é bem geral, e o tema é muito geral, mas que tem vários modos de ser aprofundado, tem vários estudos sendo feitos, já orientei vários trabalhos sobre o tema. Agora, atualmente, trabalho da Muriel Bloch, que está tratando sobre a securitização do véu, né, em mulheres na França, nos últimos 10, 20 anos. E por que isso aconteceu, a relação entre a percepção de uma segregadora, né, uma percepção segregadora do ponto de vista étnico, religioso, com a securitização. Isso ocorrendo na França. Então, esses elementos podem ser estudados e aprofundados cada vez mais. E, por fim, a temática contemporânea que traz para a agenda dos Estados Unidos, novamente, o problema da guerra, da possibilidade de uma guerra convencional entre grandes potências. Não só a guerra ao terror, ou estados fracos que eventualmente vão sofrer intervenção dos Estados Unidos, nem tanto, do outro lado, a guerra nuclear. Mas aqui, a possibilidade de uma guerra convencional com uma potência emergente, que é vista cada vez mais pelos Estados Unidos como potencial rival. E isso ocorre principalmente quando a China começa a publicar, e pesquisadores americanos começam a compreender essas publicações, sobre a sua modernização militar. E essa modernização militar chinesa, os pesquisadores, tanto chineses quanto americanos, vão se basear num conceito que já era utilizado pela União Soviética de anti-acesso e negação de área. Anti-acesso, né? AA, anti-acesso, então A2, e negação de área, em inglês, Area Denial. Então, A2, AD. E o que são A2? O que é o A2, AD? São a tentativa, nesse caso, né, da China, de se capacitar militarmente para evitar o acesso das forças inimigas navais, e caso haja esse acesso, né, essa penetração de forças inimigas, sobretudo navais, né, ou aeronavais, que essas forças inimigas, se penetrarem, elas sejam derrotadas. Então, o anti-acesso é a tentativa de evitar que penetrem, e aí inutilizar suas capacidades de bases avançadas, e por outro lado, se penetrarem, se houver uma guerra, eles vão ter muitos custos. A China sabe que ela não tem as mesmas capacidades militares dos Estados Unidos. Ela sabe que os Estados Unidos são uma potência gigantesca, inclusive no leste asiático. Então, os Estados Unidos, se ele quiser definir a polaridade, ele define a polaridade até de regiões que ele não está. Então, a China sabe que para manter a integridade do seu território, eventualmente incluindo aí até Taiwan, a China precisa ter um tipo de capacidade que dissuada os Estados Unidos de intervir naquela região, de acessar aquela região e de tentar dar as cartas naquela região. Então, é basicamente uma tentativa de assegurar o controle e a defesa do entorno estratégico chinês e evitar ao máximo a capacidade dos Estados Unidos de penetrar no território chinês, né, garantindo a inexpugnabilidade do território, né, defesa avançada nos três ou quatro elementos, né, da guerra: a terrestre, a aérea, a naval e a espacial. A espacial envolvendo aí também o espaço cibernético, né, a parte de redes. E o objetivo, então, é tentar fazer com que a projeção de poder dos Estados Unidos, principalmente no leste asiático e no sudeste asiático, seja muito proibitiva, né, ajudando, então, os competidores e as potências regionais, no caso, a própria China, de estender a sua capacidade coercitiva além das suas fronteiras. O conceito de A2AD também está sendo utilizado muito para o Irã, com a sua capacidade de se fortalecer regionalmente e impedir que haja, inclusive, uma guerra nuclear naquela região, ou uma penetração, uma invasão dos Estados Unidos. Ou seja, é basicamente aquela recomendação do Clausewitz de tentar uma guerra limitada, trazendo muitos custos ao oponente e, eventualmente, levando o oponente à mesa de negociação, ou fazendo com que o oponente não leve a sério uma possibilidade de guerra, né? Não leve a cabo algum tipo de intervenção. O Irã aprendeu muito com o Iraque, né? A China aprendeu muito com a Coreia, sabem muito bem a possibilidade de os Estados Unidos eventualmente interferir na região. Então aqui, basicamente o que eu já tinha explicado, os termos em inglês, qualquer coisa parem o vídeo depois. E as características, né,
uma percepção de que as capacidades próprias daquele estado, que é uma potência regional, quase chegando a ser uma grande potência, são capacidades ainda assimétricas em relação à grande potência, à potência dominante, que são os Estados Unidos. Então, eles sabem que eles têm o menor número de sistemas, que eles têm uma dificuldade do ponto de vista da modernização militar. Então, eles vão investir em alguns sistemas que vão transformar a guerra por parte da grande potência, eventual interventora naquela região, muito custosa. E esse é o caráter defensivo, né? Tentando reduzir a discrepância de capacidades que eles têm em relação à grande potência, o Irã em relação aos Estados Unidos, por exemplo, por meio desse caráter defensivo, da capacidade de você utilizar o seu território, o conhecimento do território marítimo e do território terrestre, né? E combinando diversos recursos, que são recursos muito inovadores do ponto de vista tecnológico e às vezes muito baratos também do ponto de vista tecnológico, que ainda não têm uma capacidade, né, de defesa por parte da grande potência, porque são tecnologias que estão sendo desenvolvidas no atual momento. Então, esses países às vezes têm capacidades similares à da grande potência em alguns recursos, como, por exemplo, mísseis cruzadores antinavio, torpedos, aqui minas marítimas, tá? Capacidade naval para defender a costa. Não precisa ter, por exemplo, como os Estados Unidos investem há muitas décadas, que são grupos de portas-aviões, né? Grupos que conseguem projetar o seu poder a grandes regiões. Aqui não é o caso, então eles estão preocupados muito em defender a costa, defender o seu território naval e terrestre. E também esse elemento de A2AD, ele está vinculado à percepção de linhas de defesa, né? Linhas que são esferas, né? São zonas concêntricas de defesa que eles vão observar. Isso já é uma experiência soviética, que já tratava basicamente de perímetros defensivos frente a esses grupos de batalha ofensivos dos Estados Unidos, né? Então, se defender com esses perímetros frente à projeção de poder dos Estados Unidos. E aí, a parte de 0 a 200 milhas náuticas seria do comando do mar, ou seja, ninguém pode passar naquele lugar, aquele lugar é o comando absoluto daquele estado. Se tiver guerra, a potência que vai chegar ali vai ter muito custo se não perder essa guerra. Então, botar muita massa de embarcações, massa de submarinos, massa de aeronaves e agora atualmente de minas navais, né? E uma segunda linha, né? Uma segunda zona concêntrica seria a zona de 200 a 1.250 milhas náuticas, em que aqui você tem o A2AD, que vai impedir que se aproxime da costa, tá? Evitando os possíveis ataques nucleares, vai impedir que eles cheguem ali. Eles sabem que se chegar ali, a grande potência vai ganhar, eles vão ter mais condições de ganhar, mas eles vão impor muitos custos para a grande potência. E aí, se a grande potência quiser realmente atacar a esfera em que há o comando do mar, eles vão sofrer grandes baixas e talvez até ser derrotados. A experiência soviética também trazia a noção de sistema de reconhecimento oceânico, com vários sistemas de detecção de inteligência, né? Detecção eletrônica, detecção de sinais infravermelhos e satélites, o uso dessa toda a gama de inteligência, né, e de reconhecimento e monitoramento já era feito pela União Soviética. Então, os investimentos nessas redes de satélites, esses sistemas de detecção se tornam muito importantes. A noção de interdição aérea, ou seja, de você ter uma capacidade de utilizar aeronaves que vão ameaçar, pelo menos, a atacar bases navais da grande potência que estão próximas daqueles que querem se defender, no caso da União Soviética, e a guerra naval com uma grande quantidade de submarinos com propulsão normal ou com propulsão nuclear, né, e carregando mísseis antinavio. Então, uma guerra para destruir a capacidade naval, realmente, da potência dominante. Com a RMA, que a gente já falou, novas tecnologias surgem, essas tecnologias ainda estão em disputa, elas não estão regulamentadas, então tem uma nova geração de mísseis cruzadores, que são mísseis com muito alcance, com muita letalidade e com muita acurácia. Então, muito investimento na China tem sido feito aqui. Novas gerações de submarinos e aeronaves que são modernizados, que têm capacidade de ter controle para além do alcance visual, por meio de sistemas computadorizados de radares, né, e de apoio de data links com aeronaves influenciadas por satélites. Então, toda essa rede de C4 ISR vai ajudar nesses sistemas, né? E minas navais também, com mobilidade. Aqui, as minas navais são as primas dos drones, né? Elas
basicamente são robozinhos que vivem na água, elas já estão móveis, elas têm autonomia, são capazes de serem pilotadas remotamente. E essa modernização naval chinesa, né, ela vai ter fundamentos principalmente aeronavais, missilísticos e informacionais, tentando capacitar a China frente não só aos Estados Unidos com uma eventual rivalidade, mas principalmente as potências regionais que são pivôs dos Estados Unidos. Tá? São pivôs Japão, Coreia do Sul, Taiwan e, numa perspectiva um pouco mais distanciada, né, Austrália. Né? Então, países que são efetivamente aliados, os Estados Unidos têm alianças formais, alianças estratégicas, e que são muito desequilibrados com o peso dos financiamentos e modernização que os Estados Unidos repassam, militares. E aí, assim, do ponto de vista dos investimentos que a China colocou, a criação do que eles chamam de massa assassina, né, nome para causar medo mesmo, é basicamente aquilo que eu já falei, né, então, tanto do ponto de vista naval, né, com submarinos, minas, do ponto de vista de comunicações, com armas anti-satélite, com satélites, com armas eletromagnéticas, com armas cibernéticas e com guerra eletrônica, né, além do apoio de radares que são de arranjo fásico e são processados por meio de computadores que conseguem, inclusive, superar o problema da curvatura da Terra, que faz com que muitas vezes o radar não consiga encontrar alvos ou eventuais ameaças, né? Também os sistemas de mísseis balísticos, com defesas antiaéreas integradas e aeronaves, né? Como eu já tinha falado anteriormente. Então, quais são as bases mais importantes aqui, né? A base em Okinawa, você tem base de Guam, você tem um bocado de bases no Japão especificamente, e as bases de Osan e Kunsan na Coreia do Sul. Então, essas bases são as mais polêmicas e mais difíceis, né, para a China aceitar, e você tem que ter, então, a capacidade de fazer um ataque, inclusive nuclear, nessas bases, evitando que os Estados Unidos pensem em algum momento em realizar a guerra e acessar essas bases quando forem realizar eventual guerra nessa região. Então, aqui são as bases, o contingente das bases, né, e como que a China tem bases também pequenas, daí os Estados Unidos tem base na Singapura, também, uma pequena base na Austrália, né, mas hoje, basicamente, Singapura, nem tanto, mas a Austrália se torna um pivô, em que os Estados Unidos não financiam necessariamente a base americana lá, bases americanas lá, mas, sobretudo, as capacidades da Austrália fazer um tipo de embate com a China ou de experienciar um conflito de fricção e atrito de forma mais constante, né, mais longo prazo do que os Estados Unidos. Aqui, novamente, né, contingentes e tal. Então, como vocês podem ver, as bases mais importantes, Coreia do Sul, 20 e poucos mil homens e mulheres, e Japão, aí na casa de 35 mil, né, 35 mil e pouco. E, obviamente, você também tem Alasca muito perto, Havaí muito perto, que também tem um contingente parecido, e também uma presença importante aqui em Taiwan, em Filipinas e Tailândia. Então, quando você tem esse desafio aqui, ó, de colocar também mísseis, né, em Taiwan, a China vai responder com a capacidade de destruir esses mísseis que os Estados Unidos tentam estabelecer em Taiwan como uma resposta às políticas da China. Tem, obviamente, nessas regiões também a importância de ilhas, né, de ilhas que são disputadas com o Japão, no caso a Senkaku, também tem nomes diferentes, né, tanto para a China quanto para Taiwan e para o Japão. Então, a disputa do controle dessas ilhas, que não são habitadas, são ilhas que também têm poucos recursos, dizem que tem petróleo, mas assim, é um petróleo pequeno, o tamanho, né, na quantidade. O problema dessas ilhas é justamente ter bases militares, onde que você vai ter um lugar para você botar eventuais mísseis, você controlar aquela região e também controlar a passagem, né, o mar territorial e a zona econômica exclusiva de passagem dessas regiões. Também as disputas das ilhas Paracel e Spratly, né, daí envolvendo também Filipinas, Malásia, Vietnã, né, e justamente o desafio é a China conseguir ampliar seu mar, né, territorial e a sua zona econômica exclusiva, obviamente, com a ampliação, né, da posse dessas ilhas aqui.
Então, isso tem tudo a ver, é econômico também, é político, mas é geopolítico, mas tem a ver, obviamente, com essa capacidade da China de fazer frente a eventuais aliados dos Estados Unidos nessa região. Então, como que a China tem feito isso? Primeiro, um sistema de vigilância e reconhecimento, com satélites civis e militares, com radares de alta tecnologia, com aeronaves remotamente pilotadas, né? Um sistema de interdição aérea, que é um sistema da Força Aérea do Exército de Libertação do Povo, que é um sistema massivo de capacidades, com 320 aeronaves, né, lançadoras de mísseis de cruzeiro antinavio, então o foco é antinavio, justamente a postura contra uma eventual guerra naval, mísseis balísticos, guiados por mísseis balísticos que saem do território, mas que tem guiagem também por meio de aeronaves de radares, né, a aeronaves AWACS. E bombardeiros de médio alcance, que são bombardeiros com capacidade de chegar até aquela segunda linha ali de bases militares dos Estados Unidos, que é a linha de Guam e do Japão. Então, tem condições de projetar, né, o DF-21 e esse H-6, que são os principais vetores estratégicos de armas nucleares, que são armas nucleares de emprego operacional, de emprego local, né? Não são armas nucleares intercontinentais, como aquelas que a gente estava falando lá dos Estados Unidos e da Rússia. E, então, para que tenha capacidade de fazer frente aqui os mísseis e bombardeiros a esses perímetros de eventuais ameaças. O primeiro perímetro, a ameaça de Coreia do Sul e Taiwan, né? E o segundo perímetro, a ameaça de Japão e Guam também. E investimentos em guerra naval, né? Marinha com contratação e produção de submarinos, 60 submarinos de ataque a navios e a porta-aviões, e 6 submarinos nucleares para fazer a inspeção de toda aquela região mais distante, né? Para evitar a presença dos Estados Unidos ali. Minas navais também, que fazem com que haja mais dificuldade de circulação de marinhas rivais dentro daquele território. Guerra cibernética, com uma brigada inteira de tropas do exército dedicadas à área cibernética, buscando atacar o sistema de monitoramento, de comando e controle de computadores, né, dos Estados Unidos ou de eventual rival, com vírus, com poluição de informação, com acesso de informações, com destruição da capacidade de comunicação, né, dos vetores dos Estados Unidos, e a possibilidade de ataques a infraestruturas móveis usando armas de energia direta, com armas a laser ou armas de micro-ondas de alta potência. E na guerra terrestre, o uso, né, de mísseis balísticos de curto alcance, as bases aéreas estadunidenses, principalmente em Taiwan, e também com uma massa de milhões de homens e mulheres no exército para dar corpo de uma eventual invasão ao território chinês. Então aqui são basicamente o curto alcance que o exército está lidando, e essas armas são capazes, né, esses mísseis balísticos são capazes os DF, são capazes de carregar ogivas nucleares. Aqui, as minas marítimas, os submarinos, as capacidades chinesas, né, de negação oceânica, né, de negação de acesso, de negação de área no oceano, tem incrementado cada vez mais, né, e em comparação com outros países que têm se mantido relativamente estável. A China também tem a possibilidade, né, emprego de submarinos no médio prazo, aqui já está em 2025, né, a projeção é aumentar significativamente e ter primazia nessa região do Mar do Sul da China em relação a submarinos, né, autonomia nesse local. Aqui vocês já viram, basicamente, aqui é a forma como você mantém a inspeção, né, e o monitoramento dessa região, então com satélites, né, com observação oceânica e também com a capacidade de envio de mísseis balísticos e projeção de aeronaves de bombardeiros estratégicos. Bom, então isso produz para os Estados Unidos uma noção, já lá no final do governo Obama e no início do governo Trump, e é com isso que basicamente o Trump teve que lidar, e é com isso que o Biden vai ter que lidar até agora, né, agora no começo do seu mandato, que é a tentar lidar com esse teatro de operações do Pacífico Oriental. Então, uma região que já sempre foi declarada como interesse vital dos Estados Unidos, porque é um entorno estratégico, inclusive, dos Estados Unidos, né?
haver Alasca, haver Havaí, haver Guam, né? E tem território nessa região, e tem também uma percepção de que a China não tem interesse de alterar sua postura de controlar aquela região, seu entorno estratégico, e evitar que os Estados Unidos projete frente a ela. Os Estados Unidos veem isso como uma arrogância, né? Os Estados Unidos acham que as potências regionais, né? A China já se torna uma grande potência, mas as potências regionais não poderiam ter controle da sua região, os Estados Unidos tinham que ter livre passagem pelo mundo inteiro, e isso faz com que os Estados Unidos tentem responder a essa política chinesa com uma mudança de conceito estratégico operacional. O desafio dos Estados Unidos aqui são os eventuais ataques militares sem indicação, quando você está cego por meio de ataques a satélites, a redes cibernéticas, né, com a possibilidade de ataques aliados dos Estados Unidos naquele território, eventualmente, né, a um rival chinês ou a ocupação de Taiwan, potencial ataque a territórios de apoio dos Estados Unidos, né, territórios de bases navais, que não tem muita população, e todos os domínios acabam sendo ameaçados, né, no ar, terra, naval e também espaço, e nenhum domínio para os Estados Unidos poderá ser cedido ou perdido. Então os Estados Unidos tentam responder com esses novos investimentos, isso já desde o governo Obama, como está aqui, e tentar penetrar e manter uma capacidade de monitoramento e vigilância constante naquela região. Então os Estados Unidos vão tentar fazer o contraponto a esse A2AD chinês e criam o que a gente chama de Air Sea Battle Concept, o conceito de batalha aérea naval, né? E a ideia do Air Sea Battle é que exista um ataque em profundidade, ao contrário, a semelhança do que havia na Europa, então que os Estados Unidos tentavam projetar poder terrestre para a encosta da União Soviética. Aqui os Estados Unidos tentando projetar poder naval, aeronaval, na encosta da China, respondendo a A2AD e tentando proteger os seus sistemas para conseguir ter condições operacionais nesses sistemas em qualquer cenário de conflito. Tá? Fortalecer aliados, que eles podem chamar de pivôs na Ásia, né? O Japão e a Austrália são os principais, e manter a modernização militar dos outros. Obviamente, também é uma combinação cada vez mais integrada dos meios para responder à China. Se a China faz a integração dos meios, os Estados Unidos também começam a fazer a integração de ar, terra, mar, espaço e cyberespaço, conseguindo, né, criar conceitos conjuntos operacionais que vão criar normativas comuns para todas essas áreas nos comandos dos Estados Unidos, e envolvendo operações entre domínios. Então você tem um ataque ao mesmo tempo naval, aéreo e no cyberespaço. Você tem que saber responder a esses três domínios de uma forma integrada, né? Criando vantagens assimétricas, conseguindo saber que, então, naquele elemento a China tem pior desempenho, então vamos atacar aqui e vamos proteger nesses outros. Garantindo efeito cascata e mais opções, de modo a ampliar o leque de possibilidades na guerra. Então, aqui, operações cibernéticas e subnavais, né, marítimas, podem ser utilizadas para derrotar os sistemas aéreos. Operações aéreas podem ser utilizadas para eliminar os submarinos ou minas navais, e operações espaciais podem ser usadas para destruir o comando e controle adversário. E aqui está um sistema, né, que foi também desmembrado desse Air Sea Battle, que é a ideia do NIAD-3, que é o Networked Integrated Forces, então forças em rede e integradas capazes de um ataque em profundidade para disrupt, né, tradução em português é desmembrar ou desfuncionar, né, destruir e derrotar as forças dos adversários. Então o NIA envolve, né, Network, Integrate and Attack in Depth, né, ou seja, rede, a noção de C2 e C4 e SR, muitos domínios e controle e comunicação de todas as etapas das forças, integrado, então, todos os meios de forma integrada e combinada, e ataque em profundidade, que é a noção de projetar poder por meio de grupos de portas-aviões, mas que tenham condições de serem amparados por meio de satélites, por meio de uma logística de cibersegurança, né, e cyberguerra. Então, essa ideia, dá para ver claramente aqui, isso aqui é um documento dos Estados Unidos, claramente contra a estratégia A2AD chinesa.
Então, disrupt, né, o C4 e SR, então ganhar a vantagem de decisão, destruir as capacidades no inimigo, ou seja, retomar a capacidade de ação naquela região e derrotar as armas, né, do inimigo para sustentar operações ofensivas. Então, é uma doutrina ofensiva que tem a tentativa de negar a capacidade da China de estabelecer controle, comando do seu entorno estratégico. É por esse caminho que tem seguido as disputas entre Estados Unidos e China do ponto de vista militar. E a modernização de armamentos nucleares também envolve o emprego de armas nucleares nesse espaço aqui. Né? Armas nucleares não de grande escala, que vai destruir a China, vai destruir os Estados Unidos, mas de escala operacional, que vai, com o emprego, destruir uma cidade. É como os Estados Unidos fizeram no próprio Japão. Antes das armas nucleares, já faziam com armas termobáricas, né? E com armas, né, que naquele momento já eram de destruição em massa, e por que não farão de novo? Então, a possibilidade de uso de armas nucleares em campanhas, né, em meio tático, ainda é possível aqui na eventual guerra com a China. Então é isso, essa é a agenda que eu coloco aqui das grandes potências, que está centrando os principais debates, né? A agenda mais extrema das capacidades estratégicas, de modernização nuclear do ponto de vista estratégico, em larga escala, escudo antimísseis e contenção da Rússia, o desafio do terrorismo e das regiões desestabilizadas por insurgência, grupos insurgentes e né, regiões que vão prover refugiados, migrantes, e que, por alguns motivos, isso pode ser visto pelas potências europeias e os Estados Unidos como uma insegurança, e aí as reações são sempre não reações apenas de guerra, mas reações de securitização da segurança pública. E no centro, uma disputa um pouco mais convencional, mas própria do que a gente está acostumado nas relações internacionais, no século XX, pelo menos, que é a disputa convencional entre estados, tentando se projetar, tentando se defender a sua região estratégica, e é por aí que vai o interesse das grandes potências nesse início de século.